Jesus Cristo de Nazaré seja louvado para todo sempre. Amados, estamos ministrando sobre a queda do homem e este homem na condição de pecado. Conforme estávamos falando, em 1 João, no capítulo 1, versículo 8 e também o versículo 10, o pecado, ele está em nós, porque está dizendo o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Agora veja bem, uma coisa é o pecado em nós, outra coisa muito diferente é nós sermos pecadores, porque pecador é prática do pecado, é diferente. Então continua, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, amados, o normal do santo é ser santo, o normal do pecador é ser pecador, e não o inverso. Em Gênesis capítulo 9, versículo 25, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos aos seus irmãos. De Canaã vieram os cananeus que levaram para Sodoma e Gomorra toda sorte de promiscuidade, toda sorte de homossexualismo, toda sorte de impureza sexual, e aí virou um sodomismo realmente, né? Então nós entendemos que o sofrimento vem através do pecado. Assim, o Senhor exterminou com fogo aquelas duas cidades e as cidades circunvizinhas. Por quê? Por causa do nível de impureza, de pecado, de promiscuidade. Então, o que nós observamos hoje? A extrema gravidade a que a depravação humana chega. É o que nós observamos. Quando olhamos para o livro de Números, no capítulo 32, versículo 23, nós encontramos a seguinte palavra: porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Ou seja, não se engane, todo aquele que peca, esse pecado lhe achará. Gênesis capítulo 4, versículo 7 é muito claro. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? É o Senhor falando, é o Senhor perguntando. Aí ele continua dizendo: se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O teu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então, amados, quando nós pecamos é porque o nosso desejo maligno nos remete ao pecado. É a cobiça, é o desejo de fazer coisa errada. Agora ministraremos na aula de número 19, Palavra Poderosa, dentro desse mesmo tema, o plano da salvação e abordagem a conversão e vida com Jesus Cristo. E aí a pergunta é: o que é conversão? É simples. Conversão é o resultado de arrependimento, fé e confissão. Quando a pessoa se arrepende, ela tem fé, evidentemente, e confessa, aí ela se converte. O ser humano, ele tem que nascer duas vezes. Sim, tem que nascer duas vezes. Mateus capítulo 10, versículo 29 e 30, tudo é autorizado por Deus. Não acontece absolutamente nada sem que o Senhor nosso Deus tenha controle. E aí diz: não se vende dois pardais por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Amados, normalmente o ser humano tem 200 mil fios de cabelos na cabeça. Um a um está contado. Para cair um tem que ser autorizado pelo Senhor. Romanos 6, 23. Possibilidade da reconciliação com Deus. É a grande possibilidade, porque diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A vida eterna, amados, é a grande proposta de Deus. Um grande abismo separa o homem pecador da vida eterna com Deus. E Deus se encarregou de construir uma ponte entre ele e o homem pecador. Então nós temos Deus Santo, homem pecador, e essa ponte que é a crucificação de Jesus Cristo, a obra que Jesus Cristo realizou no alteiro do Calvário, Jesus com a sua obra. Só existe essa maneira de termos reconciliação com Deus. Não existe nenhuma outra maneira. Não existe atalho, nenhum outro caminho. João 3, 16, 17, nós percebemos o amor de Deus nessa grande proposta maravilhosa. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna.
Esse é o versículo central da Bíblia, esse é o eixo da Bíblia, esse é o lastro da Bíblia, esse é o versículo de ouro da Bíblia. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amados, a Bíblia tem 31.104 versículos. Na revista e atualizada de Almeida, nessa edição, 1 Coríntios capítulo, veja bem, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3 e 4, nós encontramos essa ponte. Então, desses 31.104 versículos que a Bíblia tem, este versículo de João 3,16 é o central. Revela o amor de Deus por mim e por si. E a ponte é Jesus Cristo, porque nesse texto está escrito: Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ainda nesse mesmo diploma, nesse mesmo capítulo, estamos falando de 1 Coríntios capítulo 15. Agora veja o que está escrito no versículo 13 ao 17. O que nós encontramos aí? Consequência se Cristo não ressuscitasse. Porque aí está escrito: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E aí o apóstolo Paulo continua: e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Então seríamos mentirosos, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, amado, seria terrível. Se Cristo não ressuscitasse, não haveria salvação. Eu e você não teríamos a oportunidade de aceitar Jesus Cristo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Terrível, né? Se Cristo não ressuscitou. Mas como Cristo ressuscitou, a obra foi completa, então os nossos pecados foram removidos para aqueles que realmente aceitam Jesus e caminham com Ele. Romanos capítulo 1, versículo 4. A ressurreição prova definitivamente que Jesus é o Filho de Deus. Porque nesse texto está escrito: e foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Então prova. O único que ressuscitou por si mesmo foi Jesus Cristo. Então prova que realmente ele é Filho de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 11 a 13. Em Jesus nós temos a vida eterna, amados. Está escrito nesse texto. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmão, você tem uma religião, você tem um dogma, você tem uma fé, você tem um segmento, você tem uma filosofia, você não tem Cristo, então a vida de Deus não está em você. Essas coisas eu vos escrevi a fim de que sabeis que tendes vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Somente aquele que tem Jesus como único Senhor, como único Salvador, é que realmente tem a vida de Deus nele. Quem sou eu para que um rei justo morresse em meu lugar? Quem somos nós? Querido, salvação ou redenção é o livramento de algum mal, através do pagamento de um preço. Então é necessário pagar um preço. O preço tem que ser pago. Significa também soltar, significa libertar, significa resgatar. E somente Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, pôde pagar um preço inestimável pelo seu sangue, hein? Pelo derramamento do seu sangue, para resgate da condenação eterna que eu e você estávamos sujeitos. Nós não temos como remover o minúsculo pecado da nossa vida. Não se paga pecado com sofrimento. Tem gente que diz: eu estou sofrendo porque eu estou pagando o preço do meu pecado. Não. O que paga o preço do pecado é Jesus Cristo. João capítulo 1, versículo 3, versículo 1 a 3. Prova que realmente Jesus Cristo, ele é o Deus encarnado, prova que ele é o Criador de todas as coisas, é o Deus apresentado aos homens. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo
era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Irmãos, todas as coisas. O que você pensar, seja de coisa boa ou seja de coisa má, foi ele quem fez. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Agora, ele nos deu o poder e a autoridade para caminharmos nele. Colossenses capítulo 1, versículo 15 e 16. Ele é a imagem do Deus invisível. Ou seja, Jesus é o Deus apresentado aos homens. Quando você fala, vai com Deus, Deus te abençoa, é Jesus Cristo. Entendeu? Ele é o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis, tudo que você vê que é natural foi criado por Deus. E Deus deu ao homem o poder de transformar aquilo que é natural, né? As invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ainda em Apocalipse capítulo 4, versículo 11, tu és digno, Senhor Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amados, as visíveis foram criadas por ele e as invisíveis também. Amor, saudade, dor, paixão, compaixão, fidelidade, tudo que é invisível foi também criado por ele. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Amados, Deus é soberano sobre todas as coisas, até sobre os demônios. No primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo 19 a 22, nós encontramos lá, começa dizendo o seguinte, Micaías prosseguiu, né? Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Então veja a soberania do nosso Deus, né? Aí continua dizendo no versículo 20 o seguinte, perguntou o Senhor, quem enganará a Acabe para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia de uma maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, veja bem, um espírito, e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor, com quê? Olha o que o espírito respondeu. Respondeu ele, sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então veja, até demônios, espírito mentiroso é espírito demônio, estão sujeitos a cumprirem a vontade de Deus. Disse o Senhor, tu o enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Então Deus falou, então vá e faça dessa maneira. Queridos, Satanás e todos os demônios não podem fazer absolutamente nada se não tiver a autorização do nosso Deus. Portanto, a vida e a morte estão no poder da língua, mas a operação da morte só pode ser autorizada pelo Senhor nosso Deus. Então, existe um espírito da morte, que ele vai e mata, mas ele só pode matar se Deus autorizar e falar, vá e opere, vá e faça. Diversas maneiras, esse é um mistério, mas nós temos que ter o entendimento que o nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Não partilha ele poder com mais ninguém. Todo o poder está concentrado nele. A ele pertence o querer e o realizar. É por isso que nós temos que caminhar com ele e fazer a vontade dele, para que nós possamos atrair a boa dádiva do Senhor, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Se você contrariar a Deus através do seu pecado, então ele libera para que os demônios operem na sua vida. É assim, muito fácil. Deus abençoe, a paz do Senhor. Estamos falando sobre o plano da salvação. Eu te peço um favor para que você compartilhe essa aula, esse vídeo com outras pessoas. Dê um like, se inscreva no nosso canal. No YouTube é canal Palavra Poderosa. Deus abençoe e até a próxima. Em nome de Jesus. Amém.